Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 19, verso 21. Põe a NVI para mim, só para esse texto, filho, faz favor. Quero mandar um abraço para o pastor Jairo. Pastor Jairo, pastora Camila, a Bárbara, a Hanna. Eles saíram para descansar. O pastor Jairo trabalhou muito nesses últimos dias aqui, me ajudou demais. Falando para eles descansarem um pouco, porque agora, sexta, eles retornam. E sábado começa os 12 dias, eles vão estar com a gente aqui. Deus abençoe, filhão, norinha, as netas. Bom descanso aí e aproveitem bastante. Queridos, esqueci de falar. Sábado, quem trouxer visita vai participar do sorteio dessa Bíblia aqui, Essa Bíblia não tem preço, ela tem valor. Você não encontra, é uma edição comemorativa. É coisa linda, olha a capa dela, olha o material. Tem aqui a pastora Aimee, nossa fundadora, e tem a história da nossa igreja aqui, o início, as tendas. Tem muita coisa bonita sobre a nossa igreja aqui. Eu vou doar essa Bíblia sábado, no final do culto. O irmão Felipe vai colocar alguém ali, e você chega e fala: eu trouxe uma visita. Dá o seu nome, não da visita, o seu nome, porque eu sei que vai concorrer. Quem trouxer visita, alguém vai levar essa Bíblia aqui. Eu falei esses dias aqui, uma irmã foi lá, tocou na Bíblia e falou assim: é minha? Então tá bom, levante a mão aí e diga assim: é minha? Ótimo, tá feito. Alguém vai levar, né? Abra sua Bíblia comigo então, irmãos, em Provérbios capítulo 19, verso 21. Eu esqueci de mandar o tema, mas põe para mim assim, filho, por gentileza, propósito para 2026. Vamos ler esse texto aqui. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós vamos falar de novo e vamos decorar esse texto. Que ele faça parte da sua vida durante 2026. Vamos lá, 1, 2, 3. Muitos são... Lindo, agora vamos falar mais forte ainda, vamos lá? Tem muita gente nos assistindo, tem gente nos assistindo, inclusive no exterior, tem gente nos assistindo no México, Paraguai, esses dias mandaram de vários lugares aqui, de outros países nos assistindo. Vamos falar forte? Vamos lá, 1, 2, 3. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Querido Pai Celestial, aqui está a Tua palavra é essa verdade absoluta sobre a qual nós vamos compartilhar agora. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e irá fazer ainda na nossa vida, nesse último dia do ano, última noite, estamos para virar o ano. E agora fala o nosso coração, que a palavra rema, palavra de revelação, palavra de sabedoria possa atuar nesse lugar. Fala conosco, fala com cada um de nós, ó Deus. Ministra sobre nós, porque depois dessa palavra nós vamos tomar a ceia, mas que nós possamos viver essa palavra para a glória do Senhor. Amém e amém. Irmãos, eu sou muito fã de um pastor chamado Myles Munroe. Deus já o levou para a eternidade, mas eu ouvi esse homem ao vivo várias vezes, eu leio muitos livros dele, e eu gosto de ouvir essa palavra de propósito, e eu queria compartilhar com vocês um pouco, que você pensasse comigo sobre algumas coisas em termos de propósito. O pastor Myles, ele chega a dizer que para as pessoas descobrirem o verdadeiro propósito na vida, elas precisam responder para elas mesmas Itamar, 5 perguntas importantes e fundamentais da vida.
Muita gente, se você procurar por aí, perguntando o que é a vida, o que é o propósito. John Lennon diz assim, vida é aquilo... Ele disse que vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos para o futuro. E você vai ver muitas outras pessoas falando sobre vida, projeto de vida, propósito de vida. Mas o pastor Myers, ele diz o seguinte, que uma das perguntas que eu e você precisamos responder é: quem sou eu? Irmão, diga comigo assim, quem sou eu? Aí você fica pensando, mas que pergunta é essa? Essa é a pergunta de identidade. Você acredita que tem pessoas que passam a vida sem saber o que são na vida? Não tem uma identidade. Você vai ver muitas pessoas que durante a vida elas mudam o nome, não por uma necessidade. Existem pessoas que mudam o nome por necessidade, mas às vezes porque querem se parecer com alguém. Pessoas que elas passam pela vida sem ter uma identidade pura, saber o que realmente são. Quem são elas? Você já pensou, você já fez essa pergunta um dia para você? Quem sou eu? No meio de toda a situação da vida, coisas que não deram certo, afinal de contas, quem eu sou? Essa é uma pergunta que leva a gente a conhecer um pouco mais de propósito. Quem nós somos? O conhecimento dessa pergunta melhora a vida de qualquer um. Segunda pergunta, de onde eu vim? Diga para mim assim, diga comigo, de onde eu vim? Essa pergunta é uma pergunta de origem. Nós enfrentamos até hoje aí essa batalha do ensino nas escolas e, infelizmente, na grande maioria, é o ensino da evolução. Até surgiu uma brincadeira, não sei se é verdade ou era realidade, que o professor entrou na classe e disse assim: hoje eu vou mostrar para vocês que nós viemos do macaco. O menininho, o Paulinho, que era firme na escola bíblica dominical, não perdia, ficou de pé e disse assim: professor, só se for o senhor e a sua família, porque eu e a minha casa viemos de Deus. Nós somos criados, não somos... Tinha que ser Paulinho, né? Agora que eu vi o doutor ali. Nós somos criados por Deus, nós somos criação de Deus. Nós não somos frutos de uma evolução. Que é interessante, né? O macaco parou de evoluir, né? E o homem também, né? Que o homem diz que está evoluindo, não, o homem está regredindo, irmão. A sociedade está piorando. Nós não estamos melhorando. Nós estamos cada dia pior. A sociedade está cada dia mais suja. A sociedade está aceitando cada dia mais inversão de valores. Então, de onde eu vim? Qual é a minha origem? Terceira pergunta, e essa aqui é a pergunta central dessa mensagem, é: por que estou aqui? Irmão, diga comigo assim: por que estou aqui? Essa é uma das coisas que eu falo em velório, irmão. A pior tragédia da vida não é a morte. Faz 24 anos que eu falo isso aqui, né? Se um dia alguém for falar de uma frase de um pastor, às vezes eu vejo o pastor: escreve a frase que o seu pastor mais diz. Eu garanto que vocês vão escrever essa, né? A pior tragédia da vida não é a morte. A pior tragédia da vida não é quem morreu hoje. A pior tragédia da vida é quem acordou hoje e não tinha motivo para viver. Isso é uma tragédia. E isso é não conhecer o propósito. E nos velórios eu falo muito sobre isso. Gente que passa por aqui que acha que a vida é trabalhar, comer, beber, dormir, trabalhar, comer, viajar. Não, a vida é muito mais do que isso. As pessoas não vivem a vida com propósito porque não sabem por que estão aqui. Quarta pergunta: o que eu posso fazer? Diga comigo assim, irmãos: o que eu posso fazer? Diga assim, essa pergunta é uma pergunta de potencial.
Preste atenção, escute isso. A grande maioria das pessoas estão vivendo abaixo da média do que Deus chamou, preparou para fazer. Tem gente fazendo coisas que Deus não chamou para fazer. Teve uma época que o Itamar me procurou aqui, o Itamar é o vereador, né, nosso representante, e falou assim, ele me chamou para falar: "Ei, profeta, seu nome saiu lá, né, para, acho que você é vice-prefeito, alguma coisa lá numa reunião aí da igreja, da cidade." Eu disse para ele assim: "Eu sei por que estou aqui. Eu não estou aqui para ser político, eu estou aqui para ser pastor." Então, queridos, essa pergunta de potencial é muito importante, porque tem pessoas que estão vivendo abaixo da média. Por que Deus te chamou? Qual é a realidade do seu potencial? Você já parou para pensar que você pode estar fazendo muito menos do que você pode fazer? Em nome de Jesus, entre em 2026 dizendo assim: eu sou muito melhor do que eu pensei. E aqui eu não estou palestrando palestra motivacional, mexendo com sentimento de positivismo, não, irmão. Aqui eu estou falando é que Deus te chamou para ser mais do que você já é. Diga assim: eu preciso conhecer melhor o meu potencial. Quinta pergunta: para onde estou indo? Diga comigo assim: para onde estou indo? Alguém pode dizer assim: eu sei, estou indo para a morte, né? Não, irmãos, nós não estamos indo para a morte. Essa é uma das... Olha, irmão, eu já fiz tanto velório, eu comento às vezes com os irmãos que eu poderia, Deus me deu a graça de escrever uns 7 livros, né? Mas eu poderia ter escrito o 8º só de velório, de histórias de velório. Você vai no velório e você vê pessoas que sabem para onde estão indo e pessoas que não sabem. O desespero de alguns e aquela paz no coração dos outros que sabem para onde a pessoa está indo. Isso é uma pergunta de destino, senso de destino. Coloca para mim aí, filho, por gentileza, 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20. Irmãos, diga comigo assim: eu preciso deixar um legado. Olha esse homem aqui, rei em Jerusalém. Olha que triste essa história desse rei. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. 32 anos. Reinou 8 anos, então chegou aos 40 em Jerusalém. Pouco tempo, um dos reis que reinou tão pouco, só 8 anos. Mas olha a segunda frase, irmãos, do texto: morreu sem ninguém que o lamentasse. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não tinha túmulos, não nos túmulos dos reis. Ali onde diz assim, morreu sem que ninguém o lamentasse. Uma outra versão, que pode ser uma que você tem aí, diz assim: morreu sem deixar saudades de si. Eu fiz um velório com o pastor De Anjos, superintendente de Itapevas. Tinha muita gente. Era de um pastor querido lá da região. E quando nós estávamos saindo do cemitério, ele disse algo para mim, nunca mais eu esqueci. Ele disse assim: Jorge, nós precisamos ter pelo menos 6 amigos, porque o caixão tem 6 alças. Mas, irmão, nós podemos ter muito mais. Jesus disse assim: granjeai amigos. O que é isso, irmãos? É senso de destino. Eu estou indo, mas estou deixando um legado. Estou deixando uma história. Um rei que reina 8 anos e sai sem deixar saudade.
Irmãos, diga comigo assim: propósito é a intenção original para algo criado. Eu vou repetir, você não precisa. Propósito é a intenção original para algo criado. Esse microfone, quando alguém criou, tinha um propósito original. O que é? Propagar a voz, melhorar a voz, ampliar a voz. Aí alguém está consertando alguma... Lógico que ninguém faz isso, mas eu estou só um exemplo. Está consertando alguma coisa aqui no púlpito e não acha o martelo. Aí ele olha para esse microfone. Vai ele mesmo. Acaba com o microfone. E possivelmente não conserta o problema do prego ou do parafuso. Por quê? Porque esse microfone foi criado com uma intenção original. Espero que você esteja pegando isso aí. Diga comigo assim: eu funciono errado quando não funciono dentro do propósito. Por isso muita gente vivendo de maneira errada, porque está fora daquilo que Deus projetou para a pessoa ser. A chave de fenda é a mesma coisa. Chave de fenda foi para apertar ou soltar um parafuso, nasce. Não é isso? Não precisa nem levantar a mão, irmão. Porque até eu já fiz isso. Quem nunca um dia precisou de uma talhadeira e não achou, falou, vai a chave de fenda mesmo. E pronto, acabou a chave de fenda, pastor Rodrigo. Porque depois ela não abre mais parafuso, não solta mais parafuso. Porque ela não foi criada para aquela intenção. Tudo que é usado na intenção errada está fora do propósito. Irmãos, diga comigo assim: o fabricante fez o produto com manual. Tudo o que você precisa para funcionar bem está aqui, ó. Irmãos, não falta nada. Educação de filhos, casamento, emprego, tudo, sabedoria, orientação, na área sexual, todas as áreas estão aqui. Ele criou o produto. Diga assim: Deus me criou e me deu um manual de instrução. O problema é que a gente não usa o manual, irmão. Acabamos de presentear aqui 6 pessoas que usaram o manual. Eu sei que você leu a Bíblia. Não fique bravo comigo, viu, irmão? Porque se você ficar bravo, você está fora do propósito também, viu? Mas está aqui o manual. Você sabe por que você e eu, que eu também tenho problema, não consegue resolver algumas coisas lá no seu celular porque você não leu o manual. Você só sabe ligar e mandar o WhatsApp. Aí você dá na mão da netinha, como é o meu caso, minha neta, a Luísa e outras netas, pegam o meu celular e elas fazem chover. Falo, como é que você conseguiu isso? Mas é que a gente não lê manual e elas são muito rápidas. Se a sua televisão lá não está funcionando direito, dá uma olhadinha no manual. Porque senão não vai funcionar corretamente. Irmãos, diga comigo assim: o manual vem com promessas, mas também com leis. O que pode e o que não pode. Não molhe esse produto. Não use em lugar quente. Não deixe perto do refrigerador. Tem ali as orientações e tem as ordens. Tem muita coisa que você sabe que não pode. Deus disse que não pode. No seu manual está escrito que não pode, mas você faz. E aí você sai fora do propósito. Irmãos, diga comigo assim: o propósito é mais importante
e mais poderoso do que planos. Escute isso agora. Guarde isso. Está gravado, está sendo gravado hoje, filmado. Então você pode ouvir isso de novo. Mas escute isso. O propósito é mais importante e mais poderoso do que planos. Nós vamos nos ajoelhar daqui a pouco e vamos fazer planos. Mas nos planos diga: Senhor, que os meus planos estejam alinhados com os teus propósitos. Alguns planos que não deu certo esse ano, você ficou chateado, você pode descobrir lá na frente que não era propósito. Por exemplo, Deus disse para Jonas: Jonas, vai para Nínive. Aquela cidade é muito ruim, povo briguento, povo mau. O clamor daquela cidade chegou até mim, vai lá. Mas Jonas, sabendo da ruindade da cidade, que haviam homens muito maus, Jonas pensou assim: eles não merecem que Deus cuide deles. Quer saber da coisa? Eu não vou nada, eu vou para Tarsis. Desceu, pegou um navio e foi para Tarsis. Deu tempestade, você conhece a história decoradamente. Chamaram ele, ele teve que confessar que ele era o motivo da tempestade. Levante sua mão direita, diga assim: Deus, não me deixa ser motivo de tempestade. Jonas disse: eu sou o motivo da tempestade. Jogaram ele no mar, a baleia engoliu ele, o grande peixe. Deus mandou o grande peixe cuspir ele, vomitar ele lá em Nínive. Quando vê, Jonas está andando pela cidade de Nínive e pregando arrependimento. Diga assim: propósito é mais importante e mais poderoso do que planos. Diga: Jonas tinha um plano, Deus tinha um propósito. Filho pródigo tinha um plano: não aguento mais trabalhar aqui, só ralo, trabalho demais, e meu pai não me dá nada. Quer saber da coisa? Eu vou pegar parte da fazenda e vou embora. Pegou, foi embora, mas voltou, porque planos, propósito é mais forte e mais poderoso do que planos. E ele disse: pai, pequei contra ti e contra o céu, já não sou nem digno de ser chamado teu filho. Paulo saiu na cidade de Damasco, na Síria, esse país aí que você ouve todo dia, né? Nós estivemos lá agora, esse ano, pertinho lá. Paulo estava lá andando naquela cidade, naquelas ruas de Damasco, e Jesus apareceu para ele, ele estava indo para bater nos crentes, nos apóstolos, prender. Deus aparece para ele e diz assim: você vai ser um pregador da minha palavra. Porque ele tinha um plano, mas Deus tinha um propósito. Propósito, diga comigo: propósito é mais forte, mais poderoso do que planos. E levante a mão e diga: Deus, me ajuda que os meus planos estejam alinhados com os teus propósitos. Amém. Irmãos, diga comigo assim: Deus é um Deus de propósito. Diga assim: nada sem razão. Tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Nada sem razão. Só as irmãs, só as mulheres. Diga assim: barata. Está no propósito. Sangue de Jesus, né, irmã? Se existe é porque está no propósito. Ah, não está, pastor, não é possível. Barata não pode estar no propósito de Deus. Está. É só entrar no Google e perguntar a importância da barata. Você vai ver o que ela faz que você não faria. Irmãos em geral, porque homem também tem um probleminha com isso aqui, hein? Todo mundo, os homens juntos, não vou falar só para os homens, porque é chato, né, irmão? Diga assim: rato, está no propósito.
Rato. Irmão, o rato está tão no propósito que tem gente que cria rato. Que o rato virou bichinho de estimação. Vai lá, estuda o rato. Você vai ver que Deus colocou o rato com propósito. Diga assim: Deus é um Deus de propósito. Nada sem razão. Diga comigo assim: cerinha do ouvido. Está no propósito. Tira essa cerinha para você ver. Ó, você que tem mania de pegar aquele negócio lá e ficar cutucando. Cuidado, hein, gente. Deus colocou esse negócio, deixa ficar sujo aí. Porque se você limpar muito, vai entrar água, vai entrar bicho, vai entrar um monte de coisa aí. Tem gente que pode ter tijolo. Não foi no ouvido, né? Foi no nariz, né? Olha lá, aquela moça linda, loira lá, minha filha, botou um pedaço de tijolo no nariz um dia. Ela era pequenininha, vamos quebrar. Quantos anos você tinha, filha? Quantos anos você tinha? Lembra? Não lembra? Uns 4, 5 anos? Menos? Colocou um pedaço de tijolo no nariz. Irmãos, a cera do ouvido tem propósito. Porque se... o doutor está ali, ó. Os médicos aqui estão balançando a cabeça, né? Por quê? Porque sabe que... Lógico que tem que fazer uma limpezinha, mas não tira tudo não, porque senão vai dar problema. Irmãos, diga comigo assim: ave no céu voando. Está no propósito. Diga: peixe na água nadando. Está no propósito. Aí o peixe está nadando, ele olha e vê a ave lá no céu voando, e ele diz assim: eu não aguento mais ficar aqui nadando, só nadando. Olha que gostoso. O bom mesmo é voar. Aí ele tenta voar e morre fora da água. Ou então a ave lá no céu olha e diz assim: eu não aguento mais voar. Olha que delícia, com esse calor, o peixe nadando, eu quero ser peixe. E ela entra dentro da água e morre afogada. Porque o propósito é ave voando, peixe nadando. Diga: nada fora do propósito. Agora diga comigo essa frase, grave ela, irmão. Diga assim: nem todos os propósitos são conhecidos, mas a ignorância do propósito não anula o propósito. Então toma cuidado com decisões. Porque você pode dizer assim: mas eu não conheci o propósito. A ignorância do propósito não anula o propósito. Vamos ver um exemplo aqui e nós já vamos tomar ceia, que está chegando a hora. José, o pai e a mãe de José, os irmãos de José, pastor, não imaginavam o propósito de Deus para ele. E um dia ele falou assim: eu vi as 11 estrelas se prostrando, os meus feixes, aliás, o meu feixe em pé e os outros feixes, que eram os irmãos, se prostrando perante de mim. Os irmãos queriam bater nele. Aí ele contou para o pai que viu também as estrelas, o sol e a lua. O pai disse: está querendo dizer que você vai ser maior do que nós? O pai e os irmãos não sabiam o propósito na vida de José. Jogaram José, os irmãos jogaram José para os ismaelitas. Foi parar na casa de Potifar. Da casa de Potifar foi parar na prisão. E da prisão virou governador do Egito. Irmãos, nós estivemos no Egito agora também, esse ano. Até hoje no Egito, o nome de José é respeitado. Toda a família ignorava o propósito de José. Ignorava isso, o plano de Deus na vida de José. Mas José chegou a ser o líder do Egito, numa época de fome. Diga comigo assim: eu não posso ignorar o propósito de Deus na vida de ninguém. Querido, nunca zombe quando alguém diz assim: eu vou ser um médico, eu vou ser um juiz, eu vou ser... Não ignore, não dê risada. Aliás, fala para a pessoa do seu lado. Eu vou falar para a doutora aqui, você fala para o outro.
Ó, cuida bem de mim. Fala para a pessoa do lado, cuida bem de mim. Porque eu posso ser o seu chefe amanhã. Irmão, dá uma olhada para essa pessoa que está ao teu lado. Você pode estar sentado do lado de um juiz, de uma juíza, de um doutor, já tem muita gente sentada aqui, né? De alguém que você nunca imaginava. Você pode estar sentado do lado de um prefeito, de uma prefeita. Você pode estar sentado do lado de um governador, de uma governadora. Irmãos, de repente você pode estar sentado do lado de um presidente da república, de um senador. Nunca se sabe. Diga comigo assim: nem todos os propósitos são conhecidos, mas eu não posso ignorar o propósito. Caminhando para o final, diga comigo assim: a minha posição atual não é a minha posição permanente. Diga assim: eu nasci para ser mais do que sou. Agora diga comigo assim: ninguém pode impedir o que eu nasci para ser. Ninguém pode, irmão. Pode falar contra. Pode dizer que você não vai dar em nada. Tem muita gente aqui, se eu desse o microfone, que diria assim: meu pai e minha mãe diziam que eu não ia prestar. Meus irmãos zombavam de mim. Hoje eu pago conta dos meus irmãos. Hoje eu sustento meus pais. Tem muita gente vivendo isso. Que foi zombado quando criança e dizia não ia ser nada. Hoje você está melhor de situação do que muitos. Porque o propósito ninguém pode impedir de ser o que é. Irmãos, diga comigo assim: onde o propósito é desconhecido, o abuso é inevitável. Onde o propósito é desconhecido, o abuso é inevitável. As pessoas não imaginavam o propósito de Deus na vida de José. Por isso abusaram, jogaram ele lá. Irmãos, quando a pessoa não sabe o propósito, ela usa drogas, álcool, sexo, usa o talento para coisa errada. Queridos, cada dia surge na TV assim, novo golpe, não é isso? No seu celular, novo golpe, cuidado, novo. Gente com talento, doutor, mas com talento para fazer coisa errada. Onde o propósito é desconhecido, o abuso é inevitável. Irmãos, diga assim: quem conhece o propósito não é controlado pela vida, pela opinião de ninguém. Diga assim: eu, conhecendo o meu propósito, não importa a opinião dos outros. Para de sofrer. Estava indo bem, falaram, deixa eu falar. Ninguém conhece o propósito de Deus para a sua vida. Eliabe chegou e disse para Davi: que presunção é essa, vir aqui para ver o gigante, para ver a briga? Davi disse: eu não estou aqui para ver a briga, eu estou aqui para derrubar o gigante. Para de escutar as críticas. Para. Queridos, eu vou orar com vocês. Mas há muitos anos atrás, escutei uma história que nunca mais eu esqueci. Um pastor amigo meu foi para Moçambique, faz muitos anos isso. Hoje já está melhor. Nós estivemos também na África, eu e minha esposa. Nós estivemos em Senegal. Mas ele foi para Moçambique, e Moçambique estava muito ruim na época. A igreja era de sapê, aqueles banquinhos simples, e o povo adorando a Deus. E esse pastor, meu amigo, disse que tinha aqueles butucões que picava ele, tinha que andar de camisa manga comprida, o esgoto a céu aberto. Eles estavam fazendo uma vigília, alguma coisa assim, e ele saiu um pouquinho para tomar água e viu as irmãs que estavam fazendo um tipo de um caldo para eles tomarem depois da
da vigília, diz que aquelas irmãs, as africanas, umas 3 ou 4, mexendo aquilo com um pedaço de pau, enquanto mexiam, o suor das africanas caiu na panela, e depois ele tomou o caldo junto lá. Ele ficou uma semana lá. E quando ele foi para o aeroporto, quem cuidava desse lugar, era um missionário americano. Aí quando ele foi para o aeroporto, o missionário foi com ele, e antes dele embarcar, ele não resistiu e disse para o missionário: como é que você consegue ficar aqui? Rapaz, eu sou do terceiro mundo, do Brasil, né? E olha, difícil, hein? Uma semana aqui, que dificuldade que você enfrenta aqui para pregar, evangelizar esse povo. Agora você é de primeiro mundo, tudo do melhor tem lá nos Estados Unidos. Escutem isso, irmãos. Aquele missionário americano olhou para esse meu amigo, os olhos brilharam, e esse americano disse: eu estou no melhor lugar do mundo. Tem gente deprimida no palácio, tem gente feliz no casebre, porque o melhor lugar do mundo é dentro do propósito de Deus. Glória a Deus.